Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Bom, eu sei que eu tô meio sumido, mas vambora, vamos continuar gravando aqui o Aleatório Cast. Faz muito tempo que eu não gravo. 2021, mais de um ano de quarentena, bacana. Acho que todo mundo se lembra aí de quando ia durar só 2 semanas ou ia acabar em novembro, pois é. Bom, vamos lá, eu não vou falar disso. Nesse vídeo aqui eu vou falar como tá no título aí do efeito mola e do teatro, uma teoria que eu acabei fazendo nas minhas viagens de meus devaneios aí de noite. E acabei pensando nessa teoria do mundo como um teatro. E eu vou comentar pra vocês isso daí. Primeiro, esse vídeo vai ser bem curtinho, realmente, acho que não vai dar muito. Pelo menos na parte do efeito mola. E, bom, o efeito mola, o que seria o efeito mola? O Pirula já comentou disso, né, inclusive. Então não é original meu, mas ele já comentou disso. O efeito mola, na verdade, ele seria o seguinte: você tem uma mola normal, ela está no estado de repouso, você comprime ela, então ela vai ficar realmente ali muito comprimida. Se você soltá-la, o que vai acontecer? Ela vai ir para frente do estado de repouso, vai voltar, ir para frente, voltar, e depois de um tempo ela volta para o estado de repouso, mas ela vai acima do estado de repouso, volta e tem esse movimento. Então o que acontece? Isso pode ser representado pelos movimentos sociais, né, da sociedade aí, como o movimento homossexual, o movimento racista, o movimento não necessariamente racista, mas enfim, o movimento dos negros, movimento racista seria outra coisa que eu não vou comentar aqui. Movimento das feministas, o movimento, perdão, da enfim, desse tipo de pessoas que foram comprimidas muito tempo e acabaram soltando-se. Logo, elas têm essa tendência a ultrapassar os limites. Os ateus também, e enfim. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, dos ateus que acabaram lá depois do 11 de setembro explodindo de sucesso, acabaram meio que se rebelando, digamos assim, revelando-se, e acabou que houve um intenso número de livros e pessoas falando, enfim, que religiões matavam, não por religiões, mas que já estava demais ali na conta, né? E, enfim, queria até pedir desculpa aqui, interrompendo, porque não tenho o que fazer. Eu tô na cidade de São Paulo, a cidade que não para nunca, né? E não para nunca. Uhum, tá bom. Tá 10 dias parado aqui, mas tá bom. E por quê? Ordem do Estado. Mas enfim, eu não vou entrar muito nesse assunto não. Só queria pedir desculpa porque pode fazer barulho de motos, etc. E não ter como muito o que eu fazer. Tentei isolar ao máximo, mas vai ser difícil. Enfim, e na verdade esses movimentos tendem a realmente ultrapassar os limites. Então a gente pode entender isso, né? E a partir daí entender, né, o que está acontecendo com esses movimentos e tomar alguma atitude. Criticá-los também, óbvio, porque não é porque isso acontece que necessariamente eles precisam ir além dos limites. Eles podem tomar cuidado. Com líderes de movimentos, por exemplo, expulsando aqueles que não congruem com o que o grupo quer, independente do que seja. Seja os ateus, sejam as feministas, sejam os, o movimento negro, seja o movimento LGBT, não importa. Porque eles acabam atrapalhando o movimento. E, por exemplo, alguém que ainda tem um preconceito, mas digamos aquele preconceito leve, por exemplo, vou dar um exemplo do LGBT, que inclusive o Pirula tá comentando muito disso, né? Então, um abraço aí pro Pirula, acho impossível ele ouvir isso aqui, mas, porra, seria uma honra, porque o cara é muito foda. E, enfim. Mas continuando. Aquele preconceito, como por eu vou usar o mesmo exemplo dele, de. Ah, eu tenho nada contra tal. E aí, às vezes até aquela piadinha do. Ah, nem a favor, né? Eu já vi essa piada algumas vezes. E. Enfim, daí
A pessoa, por exemplo, deu a situação, tá? E se você fosse convidado por um amigo seu que você gosta muito, um amigo seu mesmo, um parça seu, digamos assim, e um amigo seu mesmo, e te convidasse pra uma balada gay, você iria? E aí? Aí a pessoa fica meio, eu não sei, acho que não. Então aquele preconceito de leve, entendeu? Que tem medo de ser, sei lá, paquerada e tal. E se fosse o contrário? Então, ter a empatia de se pôr no lugar do outro. Se fosse você, se fosse, por exemplo, o amigo gay, que tem um amigo hétero, e aí o amigo hétero convida ele pra ir pra uma balada. Balada hétera. Será que o amigo gay iria? Então, mesma questão. Provavelmente sim, mas a mesma questão. Então, ter empatia de se pôr no lugar dos outros é interessante, porque a gente pode entender muito mais da sociedade, de como as pessoas são. Mas o feito mola fica por aí. Se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição o vídeo do Peru, onde ele fala muito sobre esse efeito mola e é fantástico, cara. Ele dá bem mais exemplos que eu. E, enfim. E agora eu vou falar sobre a teoria do teatro aí, que é o que importa mais no vídeo, na minha opinião. Então vamos lá. O que seria a teoria do mundo como um teatro? Imaginem vocês como se a gente estivesse num teatro. Um teatro padrão, do tipo normal, onde tem a plateia assim, e na frente um palco. Sem aqueles palcos, tipo, acho que italiano, se eu não me engano, que eu não sei se é italiano, creio que não, mas enfim, que é o palco até invadindo ali a plateia. Não é isso, é um palco normal. O que acontece? Acontece que você tem os atores principais, os atores coadjuvantes e tem a plateia. Quem somos nós nesse teatro? Tudo depende de uma perspectiva. O teatro se chama a vida, né? E a vida não é composta apenas dos humanos, negativo. A gente está na sessão, né, dos humanos, no ato, perdão, o ato dos humanos. E está acontecendo há mais ou menos uns 100 mil anos, vai por aí, o ato dos humanos. E sempre se teve os atores principais, os coadjuvantes e a plateia. Quem nós somos nisso tudo? Isso é uma coisa a se pensar, como eu disse, depende da perspectiva. Porque, por exemplo, se você tiver uma perspectiva mundial, a gente, cara, é a plateia que não faz nada e só assiste o que está acontecendo na peça. E acaba sendo influenciado também. Porque se algum ator principal colocar fogo no teatro, não há o que fazer. A gente pode tentar escapar, alguns vão conseguir, mas no meio do caos, perdão a moto, não há o que fazer. Mas no meio do caos, não, muitos vão morrer. Poucos vão escapar. Enfim, perdão, mas. Bom, enfim. Então. Numa perspectiva, por exemplo, a sua família, por exemplo, quem você é? Pense agora. Você pode ser um ator coadjuvante, você é um ator agora, você não é uma plateia. Você é um ator. Você é o ator principal coadjuvante. Se você for um filho, com certeza você vai ser o coadjuvante. Mas, se você já for um pouco mais grandinho, digamos assim, você vai ser o principal. Se você estiver só, não sei, morando num apartamento sozinho, você é o ator principal da sua família, digamos assim. Então, entende-se que isso é legal, ao menos na minha opinião, no meu ver, porque isso pode facilitar um pouco da vida e a gente só aceitar as coisas. O que puxa um pouco também do amor fati, né, e do estoicismo, mas enfim, que é você basicamente aceitar, resumindo muito, é aceitar o que você não consegue mudar, como por exemplo o tempo, né? Você não tem como prever, você até pode tentar prever, mas a gente não consegue prever com 100% de exatidão qual vai ser o tempo. Não dá. E enfim, não há o que você fazer. Por exemplo, se você mora num no Japão e de repente acontece um terremoto, explode não, perdão, e desmorona a sua casa, não há o que você fazer. Infelizmente. O que você tem que fazer? Nada. Você pode chorar, se lamentar. A culpa é sua? Não. De maneira alguma. A culpa não é sua.
Eu vou até puxar um pouco do exemplo no BBB aí, que não é muito a minha praia. Mas eu vou ter que falar, né? Que é o caso do Fiuk, né, senhores? O caso do Fiuk. De, de ficar com pena porque ele nasceu rico e tal. Cara, ele não teve culpa alguma. Ele não escolheu isso. Ele simplesmente nasceu. Para não falar palavras chulas, ele simplesmente estava nas partes do pai dele, que acabaram se encontrando com as partes da mãe, e fecundou e Xablau, Fiuk. Não há o que fazer, cara. Então, esses ricos, assim, que sofrem porque, por exemplo, se eles veem pessoas que não têm o que comer, cara, doa para essas pessoas, mas não tem o que você fazer. Você não precisa viver numa pobreza só porque você precisa, enfim, ver igual elas ou coisa do tipo. Cara, acontece. Você nasceu assim, você não escolheu. Não escolheu assim, você não teve que, sei lá, matar 10 indivíduos pra você nascer assim. Até a gente sabe, pelo menos, né? Então, bom, não há por que se preocupar. Enfim, isso basicamente é o estoicismo e o amor fati. Mais ou menos, tá? Mas enfim, eu não sou filósofo, mas é mais ou menos isso. Aceitar e amar as coisas do jeito que elas são. E amar porque não tem o que você fazer. Mas isso entende-se que não é porque você, sei lá, sua vida tá. Você tá um. Você se considera um fracassado que necessariamente você tem que, é o amor fati, tem que amar tudo e viver tudo porque eu não tenho o que fazer. Não. Você tem coisa que você pode fazer, cara. Você pode levantar agora e sair correndo. Independente de onde você esteja. Se você tá ouvindo isso aqui, com certeza você poderia estar correndo ouvindo isso aqui, inclusive. Então, você poderia fazer isso. Você poderia mudar a sua vida. Você poderia fazer diversas coisas pra mudar. Ler um livro, mas não. Você fica no joguinho, você fica comendo fast food todo dia. Complicado. Você tem as opções, você escolhe a sua realidade nesse ponto. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo do Thomas Edison, que acabou acontecendo isso com ele. Quando ele tinha lá para os seus 60 e poucos anos, quase 70, o laboratório dele pegou fogo. E todos os trabalhos dele estavam ali, praticamente. E os bombeiros chegaram tarde demais, não houve o que ele poderia fazer, e ele simplesmente chamou a família para ver aquele incêndio, porque dificilmente eles veriam um incêndio tão grande assim de novo. Que é uma coisa sensacional, ele poderia se lamentar, mas não haveria o que fazer. Não haveria, o incêndio já estava ali acontecendo, não tem o que fazer. Então, isso facilita muito a vida, cara. E esse é o caso da plateia, no caso, né? O incêndio seria no caso, o ator principal e a plateia ali, o Thomas Edison, né? Nessa perspectiva. E não há o que ele fazer, não pode influenciar. Ele não pode, não sei, dar. Vou puxar um pouco pra cultura nerd. Ele não pode, não sei, dar uma de Aquaman, controlar as águas e jogar ali. Não há o que ele fazer. Ou voltar no tempo com a manopla. Não há o que ele fazer. Então, ele simplesmente aceitou. Isso é um ato fantástico. Depois ele acabou até descobrindo diversas coisas por conta disso. Se reinventando. Fantástico. Uma história fenomenal. Eu recomendo procurar mais. Eu recomendo a vocês procurar mais sobre isso, porque é fenomenal. Mas enfim. E. Cara, é fenomenal isso, porque você pode compreender, cara, que às vezes as coisas na vida dão ruim porque você não ensaiou. Você não ensaiou, você é aquele ator principal que tá só relaxando e vai chegando sua vez, vai chegando sua vez. Quando chega a sua vez, você não sabe o que dizer e, enfim, acaba acontecendo outras coisas que você poderia ter previsto, que você tem as suas. Você pode criar suas falas, em certo ponto, e treiná-las, né? Mas, perdão, em certo ponto também não. Em certo ponto, algumas coisas na vida simplesmente acontecem e não há o que você fazer. Né? Então, é triste, mas. Enfim, senhores. É o que acontece. Então, compreender isso, cara, ao menos no meu ver, facilita muito a vida. Mas voltando, pessoal, numa perspectiva voltada, como eu havia dito, nossas vidas, a gente é atores principais. Nós somos atores principais e não meros figurantes. Então, o que a gente faz tem consequências. E
saber, barra, por exemplo, você ter consciência disso é algo que é necessário para você construir uma vida mais feliz e, ao menos no meu ver, um dos passos para você ser um adulto, um homem viril e que sabe das suas responsabilidades e que tudo que faz influencia na família dele, né? E uma coisa também, no teatro da vida, em certo ponto, não há ensaios para você ter uma melhor performance. Há apenas o improviso. Quem sabe improvisar melhor, se dá melhor. Quem sabe se comunicar melhor, no geral, sempre se dá melhor. Né? Houve apenas um leve ponto em que isso não foi tão bem feito, que foi ali nos anos 70, 80, 90, mais ou menos, assim, 2000 um pouquinho, bem pouquinho, onde os nerds e pessoas quietinhas conseguiam empregos maravilhosos e ganhavam uma grana. Hoje em dia, e com o avançar das coisas, ao menos no meu ver, eu acredito que no futuro não vai ser assim. Eu acredito que as máquinas vão dominar a maior parte das coisas e não vai ter o que você fazer. Inclusive já tem muita da programação que é em semi automática, né? Inclusive. E não há o que você fazer. Né? Então imagina você se formar um programador e um ano depois a máquina domina tudo, entendeu? Cara, o empresário não vai querer você, porque você é um programador, não interessa. Vai querer a máquina, que é mais eficiente. Mesma coisa quando surgiram robôs automáticos que dominaram tudo. Gerou um desemprego massivo e provavelmente é o que vai acontecer. Mas apenas aqueles que têm as habilidades sociais e sabem lidar com o humano de maneira melhor que vão ainda ter empregos. Ao menos por enquanto, o robô não sabe lidar com o humano como um humano sabe lidar com o humano. Querendo ou não, ainda o humano sabe identificar quando é um robô, quando é um humano. Então, aqueles que se comunicam melhor, que têm mais empatia e conseguem, em partes, se conectar com o outro, vai perder uma moto, não há o que fazer, como eu havia dito. Elas terão vantagens e empregos. Né? Então, acredito que é um ponto. Comunicação sempre foi, na verdade. Né? Tanto que, ao menos no meu ver, o maior homem, a maior pessoa, o maior ser humano da história do Brasil, na história eu não vou dizer, mas enfim, de hoje em dia não é Pelé, não é, não sei, Faustão, Xuxa, é Silvio Santos. Ele é um gênio da comunicação, cara, um gênio. Sem dúvidas, um gênio. Mesmo com seus 90 anos aí, ele continua um gênio da comunicação e humilha todo mundo, não adianta. Claro que hoje em dia ele tá, assim, cagando e andando, né? Mas ainda assim, cara, ele é um gênio. Sempre foi, cara. Se você procurar aí abertura, programa Silvio Santos, anos 80 ali, cara, você vai ver que ele tem um jeito, uma postura, elegância, um jeito de falar, uma voz que, cara, você até se sente confortável, né? Você se sente bem naquele programa. Feliz, realmente. Passando o seu domingo em família. Muito melhor, né? Então, assim, até como se os anos 80 fossem perfeitos. Uhum. Claro, com certeza. Era realmente maravilhoso, aquela super inflação. Enfim, só lembrando que mais ou menos assim subia, se eu não me engano, 100% ao mês, mais ou menos assim, a inflação no Brasil, ou era 1000? Acho que era 1000% ao ano, se eu não me engano. E a inflação hoje em dia sobe 4, 5, 6% ao ano. Então tem uma diferença absurda, né? Sem dúvidas. Mas enfim, voltando. Então, você entender isso, cara, facilita a vida. Porque você entende que você, na sua família e pra você, cara, você é um ator principal. E você muda o seu futuro. Enfim, eu parei um pouco, mas não vai adiantar porque vai continuar essa barulheira. Mas enfim, você é o ator principal e você que influencia a sua vida, a sua realidade. Se você quiser parar de estudar agora, cara, você para, mas vai ter consequências. Tem que saber disso. Se você quiser pegar um ano aí de ócio, você pode, mas vai ter consequências. Empreendedorismo é basicamente isso. Você é o ator principal do seu trabalho. Que ainda não quando você trabalha para alguém, você é CLT ou um funcionário, enfim, você não pode simplesmente
cagar e andar um dia e dormir, né? Você não pode fazer isso. Mas, enfim, eu acho que é complicado demais você fazer CLT, no meu ver, porque você tá dispondo horas da sua vida para enriquecer outra pessoa. Não você, enriquecer outra pessoa. Então, assim, você pode trabalhar como CLT se planejando aí em 5, 10 anos para ser empreendedor, né? Ver o que você sabe fazer bem, que você gosta, que você ama fazer, né? Não é que você sabe fazer bem, que você ama fazer. Consequentemente fazer bem também, mas enfim. E aperfeiçoar-se nisso. A partir daí você gera monetização, né? Inclusive as pessoas tendem a, a só pensar na monetização, né? Então, no fundo, quando elas vão fazer algo, elas começam e elas já pensam em monetizar. Elas ficam motivadas durante 1, 2, 3, não sei, vídeos ou, enfim, partes. E em seguida elas ficam desmotivadas porque não rendeu dinheiro, né? Então, a maioria dos podcasters aí que vieram depois de 2000 depois do Flow, né? Resumindo, não bombaram, né? E nem tentar eles tentaram, né? Porque eles simplesmente fizeram uns 3 vídeos e valeu. Que foi mais ou menos o que aconteceu em certo ponto com o Aleatório Cast, cara. Então eu vou continuar gravando isso aqui mais por. Isso aqui não vai monetizar, eu duvido muito. Mas pelo menos eu deixo minha marca aí na internet, olha que legal. Então, e meus pensamentos aí, pra quem quiser. Então, enfim, eu em parte me inspiro muito no, como eu já disse em outros vídeos aí, no Júlio Lobo e no Pirula aí, que é pra mim um cara que eu acho inacreditável não ter 1 milhão de inscritos. O cara grava mais de 10 anos vídeos e ainda não tem 1 milhão de inscritos, pra mim é inaceitável isso. Quando você tem canais aí como certos canais, né, que tem seus 30, 40 milhões de inscritos e que fazem vídeos que assim, não tem comparação da utilidade entre Pirula e esses youtubers aí que eu não vou citar, mas começa com F, né? Acho que vocês já sabem qual é. Enfim. E. Fantástico, assim. Foi uma coisa que me ajudou a pensar, inclusive. Eu vou botar na descrição aí a live do Júlio Lobo, a live que inclusive fala disso. Ele dá vários insights aí pra você que é um adolescentezinho perdido no mundo, não sabe o que você vai fazer da sua vida e realmente tá perdido demais. Pô, fala, caralho, eu sou um merda. Que porra, o que eu vou fazer da minha vida, mano? Caramba, eu já tô com, sei lá, não sei, 16, 17, 18, 20. Não interessa. Acho que você tiver menos de 30, cara, ainda há tempo, sinceramente. Tá, menos de 26, né? Menos de 28. Digamos, ainda há tempo. Né? Porque, cara, hoje em dia, ainda mais dependendo da sua classe social, você tem culhão de poder esperar um pouco e se encontrar, digamos assim, e fazer certas experiências pra você se encontrar e encontrar coisas que você gosta, né? Então, há diversas pessoas que, por exemplo, passam 1 ano das suas vidas em ócio, ou 2, ou 3, ou viajam, mochilam o Brasil, ou vão pra Índia. Os Beatles fizeram isso, inclusive, mas não importa. Vão conhecer monges que querem se encontrar, estão perdidos, por exemplo. E isso é frequente. Se você tem culhão de fazer isso, faça. Se você pode. Como eu disse, você não escolheu nascer assim. Então, faça. E enfim, é puramente isso, né? Então eu vou deixar aí na descrição todos esses vídeos que eu citei, né? Não sei se essa teoria ela pode te ajudar sim, se você incorporar ela para tudo que você vê, né? Em certo ponto. E, por exemplo, se você tiver numa empresa, você pode ser o ator coadjuvante ali, mas logo você sai e vira o ator principal da sua, né, empresa. E, enfim. Mas em aspectos, por exemplo, os mundiais, né, só para complementar, olha, por exemplo, guerra possível, enfim, entre China e Índia, ou entre China e Estados Unidos, ou entre Irã e esses países do Oriente Médio. Cara, o que você vai fazer se esses países entrarem em guerra? Você não tem o que fazer. Se houver uma terceira guerra mundial, não há o que fazer. Em certo ponto, você pode se preparar, você pode, assim, não se desespere, tá? Mas não há o que você fazer, não há o que você chorar, reclamar, se lamentar. Com a pandemia, por exemplo, cara, você teve alguma influência? Não, nenhuma. O que você fez? Nada.
e aceita. Não tem o que você fazer. Não há o que você fazer. Você não é o governo para comprar vacina. Você não é a Oxford, a universidade lá de Oxford para procurar e pesquisar e pra fazer. Você não é os, os cientistas, biólogos, enfim, cientistas do Instituto Butantan para procurar a vacina, etc. Então, assim, se você for também, uma honra estar ouvindo, mas acho muito difícil. Então, quase impossível. Se não é impossível. E, enfim, ao menos foi uma coisa que me ajudou a facilitar a vida e simplesmente aceitar, né? Isso é muito com amor fati e estoicismo, que é uma área de filosofia fantástica, né? Para você simplesmente viver uma vida mais feliz e sendo puxado por essa carroça, né? Que é a carroça da vida. Na hora que você fazer, você já tá preso. Não há como você, sei lá, morder e soltar a corda, a corrente. Na hora que você fazer a corrente é de titânio, não há o que você fazer. E às vezes ela vai estar num caminho plano, às vezes ela vai descer rápido, às vezes ela vai subir numa montanha cheia de buracos, às vezes vai passar numa lama. Não há o que você fazer. Simplesmente aceitar, cara. Você pode ser um homem, por exemplo, que simplesmente fica se rebatendo, fica reclamando e, putz, quero sair, reclamando, fica bravo, mas não adianta de nada, só gasta energia à toa. Ou você pode ser, por exemplo, que nem um cachorro que está preso na corrente, mas só vai acompanhando ali tranquilo. Há horas que a carroça corre, as horas que a carroça passa por uma lama, ou vai subir uma montanha, enfim. Ele vai e aceita. E vive feliz. E admira a paisagem. Enfim. É isso, senhoras e senhores. Enfim, foi um. Não sei se foi muito produtivo, mas se isso ajudar alguém, uma pessoa ao menos, porra, isso aqui já me faz meu dia. Faz meu propósito, que enfim, é tentar ajudar os outros. E, enfim, é isso. Se tiverem alguma sugestão aí, põe nos comentários. E é isso, cara. Vou deixar os vídeos na descrição ali que eu comentei. E é isso. Obrigado. Deem um like aí, né? Padrão. É isso. Obrigado. Até a próxima. Falou.